Graça e paz, amada igreja. Pode se sentar, pode ficar à vontade. A graça e paz. Hoje eu tive a feliz surpresa de receber a mensagem do pastor Noel, convidando para estar falando com vocês hoje. Deixa eu colocar o celular aqui que está ventando, está virando a página da Bíblia aqui. Para estar falando com vocês hoje, trazendo a mensagem, né? Parece que a irmã Maria Darcy, vamos orar para que ela esteja bem. Ela quer trazer a mensagem. E eu fui surpreendido com essa grande honra de poder compartilhar um pouco da palavra com vocês. E é com muita alegria que eu trago essa palavra para vocês hoje. O pastor Noel me mandou uma mensagem e na hora a gente para o que está fazendo. Falei, deixa eu procurar alguma coisa para falar com eles hoje, né? Porque é uma grande responsabilidade ter que falar com vocês, ter que trazer uma porção da palavra. E eu nem procurei muito. Assim que eu abri a Bíblia, já caiu num versículo que assim que eu li, ele causou um impacto em mim, que eu falei, não posso falar de outra coisa. A primeira leitura que eu fiz caiu nesse versículo, eu li esse versículo e ele mexeu tanto comigo. Eu falei, eu vou preparar uma mensagem sobre esse versículo. E quando eu comecei a preparar, eu vi uma maior dificuldade ainda, porque o versículo é tão maravilhoso, esse versículo aqui, que ele por si só não precisa falar mais nada. Tem uns versículos que a gente lê que mexe com a nossa estrutura, que a gente fala, pô, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar? Mas se eu vou ler o versículo, eu vou descer, né? Mas eu preparei uma mensagem para vocês e eu quero que Deus possa estar utilizando essa mensagem para tocar no coração de vocês também, assim como hoje de manhã ele tocou em mim, nesse versículo aqui. Você sabe que todos os dias tem coisas que eu sinto. Eu sinto fome, eu sinto sede, né? A gente sente todo dia, mas todos os dias, em algum momento do meu dia, eu sinto medo, eu sinto insegurança. E eu não sei você, mas eu todo dia sinto medo. Por mais que a gente diga que nós somos cristãos, nós temos fé em Deus, nós, não sei, você pode ser muito forte. Pode ser que você seja muito forte e não tenha medo, né? Tenha plena e total confiança, como era pra gente ter, né? Plena e total confiança. Mas às vezes eu paro e eu começo a pensar na minha vida, começo a pensar nas contas de casa, né? Tá terminando o mês, já vai começar o outro mês. E daí eu começo a pensar, falei, poxa, será que nesse mês aqui que vai entrar, eu com o meu trabalho, eu não tenho um salário fixo, né? Então a gente sempre pensa, será que eu vou conseguir pagar as contas do mês? E se não der certo, né? E se faltar? E se alguma coisa? Tem o Fabinho, eu falei, e se acontecer alguma coisa, tem que ir para o médico. E sempre tem insegurança, sempre tem aquele medo que bate, né? E a gente vive em tempos desafiadores, né? Que existe tudo para tirar para trazer esse medo, essa incerteza. E esse medo, se a gente deixar, ele tira a nossa paz. Se você deixar, você começa a dar muita atenção para esse medo e daqui a pouco você está preocupado com tanta coisa. Mas hoje, quando eu pensei no medo, o pastor Noel mandou a mensagem, eu fui procurar o versículo e eu li esse versículo. Eu queria pedir para a Thaís, para o Raid colocar na tela ali, se puder colocar na NVI, que é a mesma que eu estou lendo aqui, Isaías 41:10. Isaías 41:10. Eu comecei a ler o capítulo de Isaías, e o capítulo 41 de Isaías é Deus falando com o seu povo. Deus conversando diretamente com Israel, né? Com o povo dele. Dizendo quem ele era, se apresentando para esse povo, se afirmando para esse povo, que já tinha passado por tanta coisa, e tinha tanto medo também, tinha tanta insegurança. E aí Deus diz assim, por isso, não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Algum diz com a minha destra vitoriosa, com a minha destra justa. Irmão, você tem noção do que é esse versículo?
Assim, ó, eu já cheguei para minha esposa em momentos que ela estava com medo e falei, olha, não precisa ter medo, fica tranquilo. Eu sei que alguém já chega para você e fica tranquilo, mas sabe quem está dizendo para você ficar tranquilo? Quem é o autor desse recado, desse bilhete, desse texto? É nada mais, nada menos do que o ser que criou o universo. Hoje a ciência, ela investe rios de dinheiro para tentar descobrir, lança foguete, lança satélite, de bilhões, para tentar descobrir onde começa, onde termina, para descobrir a origem de onde a gente veio, e cada vez que eles mandam mais para longe, tentando encontrar o começo do universo e o fim do universo, eles não encontram, não existe fim do universo. Esse ser que criou esse universo, esse ser que criou esses milhares de estrelas, milhares de planetas, que criou o Sol, que criou a Lua, que ele segura as estrelas na sua mão, que ele segura o Sol na sua mão, esse ser que criou a Terra que a gente vive, fez a química que permitisse que você vivesse, que você respirasse, que tivesse oxigênio, que no nosso planeta tivesse oxigênio e só no nosso planeta tivesse atmosfera para a gente ter o oxigênio. Em nenhum outro lugar existe isso. Esse ser poderoso, ele tirou um tempo para dizer para você, porque aqui ele está falando para Israel, para o seu povo. E hoje nós somos a igreja, nós somos Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. E ele tira um momento e diz para você, olha, não tema, não tenha medo, pois eu que fiz tudo isso que eu falei, eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus, eu que criei todas essas coisas. Então, por que você vai ter medo? Não é uma pessoa dizendo para você não ter medo, é o próprio Criador de tudo. Não tema, não tenha medo. Eu te fortalecerei e te segurarei com a minha mão. É assim, ó, eu não sei se você sente o que eu sinto quando eu leio isso, e quando eu paro para pensar quem foi que escreveu isso para mim e para você. Mas é o que eu falei, lendo isso daqui, é um remédio mágico para medo, porque no mesmo momento que você começa a pensar no medo, você começa a pensar na conta do mês, você começa a pensar na saúde, você começa a pensar seria Deus falando para você, não tema, como que você vai continuar pensando em qualquer outra coisa? É algo que hoje, agradeço ao pastor Noel que me fez procurar esse texto, que eu não tinha lido esse texto hoje, e mudou meu dia. Mudou meu dia quando eu li, eu percebi quem foi que escreveu para mim isso daqui. Escreveu para o pastor Noel, escreveu para o pastor Eliseu, para o pastor Fúvio, escreveu para a pastora Michele, escreveu para vocês. Para vocês, ele escreveu, olha, não precisa ter medo, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te seguro com a minha mão aqui, ó, com a minha mão da justiça, com a minha destra vitoriosa. Desse texto, eu tirei 4 pontos que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, se fosse necessário, porque, como eu disse para vocês, acho que seria. Esse texto aqui é tão maravilhoso que ele é não precisa, mas o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês hoje, trazer para a igreja hoje, é que o texto começa dizendo, não temas. E não temas é uma frase recorrente na palavra. Se puder abrir aí, Josué 1:9, para a gente ler, Deus, é um versículo também, é outro versículo que quebra a gente, quando a gente começa a se acovardar, quando a gente começa a sentir medo, a gente vê Deus dizendo para Josué também, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore e não desanime, pois eu sou o seu Deus, eu estarei com você por onde quer que você andar. Olha que coisa maravilhosa. Josué teve essa frase de Deus para ele, e Deus deu essa frase para você também aqui, em Isaías. Ele é o nosso Deus. Para que você vai ter medo? Por que você vai ter medo? Se puder também, lá em Lucas 1:30. Lucas 1:30. Lucas 1:30, a gente vê Maria, quando recebe a notícia, né, de que ela vai ser
a mãe do nosso Salvador, ela tem medo, e o anjo diz também: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Não tenha medo. Se a gente for pesquisar aqui na Bíblia, existem vários momentos de Deus dizendo não tenha medo, mas ele diz não tenha medo porque ele quer incentivar em nós a confiança, porque ele sabe que o medo paralisa. O medo, ele tem a capacidade de impedir o nosso progresso, de roubar a nossa paz. Por isso que ele traz esse exemplo aqui de não tenha medo. Seja problema com saúde, seja problema financeiro, seja problema com relacionamento, não tenha medo. É um chamado de Deus para que a gente confie nele. Não tenha medo. O medo vai acontecer. Isso não vou negar para vocês. Todo dia eu vou sentir medo. Vou sentir fome, vou sentir frio, vou sentir sede, vou sentir medo. Mas toda vez que eu sentir medo, eu tenho que me lembrar de quem é o meu Deus. Tenho que me lembrar que ele diz assim, não tenha medo. Segundo ponto que a gente vai ler aqui, Isaías 41:10, por isso não tenha medo, pois eu estou com você. O segundo ponto é que Deus está conosco. Se puder abrir em Daniel 6:22, pôr no telão. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. É a passagem onde Daniel, ele é lançado na cova dos leões, e Deus vai com ele. Deus manda o anjo, fecha a boca dos leões, e Deus estava com ele. Também abre lá em Marcos 4:39. Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e ficou tudo calmo. Quem conhece essa passagem lembra dos discípulos no barco. E aí eles estavam nada mais, nada menos com Deus encarnado dentro do barco, né? Que aquietou o vento. Deus está com você. Deus está com você. Se você confiar, se você crer, se você acreditar nesse Deus maravilhoso que diz para você, não tenha medo, eu estou com você, Ele também faz isso. Ele também aquieta as tempestades que existem dentro de nós. Ele também fecha a boca dos leões que querem nos devorar. Ele também age de forma maravilhosa em nosso favor. Mas a gente precisa crer e a gente precisa confiar que Ele está conosco. Deus, Ele não está distante. Ele está presente a cada momento. Sabe que quando eu era, assim como me converti, uma pessoa me explicou como Deus estava conosco o tempo todo, né? É bem lúdico para criança. Ele falou assim, você respira? Ele falou, respiro. Então, você está vendo o oxigênio? Eu não estou vendo o oxigênio. Falei, então, mas o ar está aí nos seus pulmões. Eu falei, olha, você não vê o vento, da mesma maneira que você não vê Deus, mas Ele está do seu lado. E se você prestar atenção, ele me explicou assim, né? Se você prestar atenção, às vezes, você sente uma brisa. Você sente o vento. Da mesma maneira você pode sentir Deus. Às vezes vai ter um momento que você vai estar em conexão com o Pai e você vai sentir a presença dEle. Deus está conosco. Voltando aqui para Isaías 41:10, esse texto aqui. Por isso, não tema. A gente já falou sobre ter medo. Eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Meus amados, o Senhor também nos dá força.
Mas para a gente receber essa força que Deus nos dá, primeiramente a gente tem que aprender a reconhecer as nossas limitações. A gente precisa enxergar o quão nós somos limitados, até onde vai a nossa capacidade, que a gente não tem o poder de resolver tudo, para que a gente possa usufruir desse fortalecimento que Deus nos dá. Existem algumas situações que se você tentar por si só, pelo seu esforço, você vai chegar ao esgotamento. Esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento psicológico, porque existem situações que não dá. Só que se você aprender a conviver com esse Deus, a confiar nesse Deus, a crer nesse Deus que Isaías escreve aqui, que ele se apresenta para nós, você não vai precisar chegar nesse estado de esgotamento, de tentar tudo. Você vai aprender que você é limitado. E sendo limitado, você vai aprender a confiar e a pedir o fortalecimento desse Deus. Paulo aprendeu isso. 2 Coríntios 12, se puder colocar no telão, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Paulo, ele deixa muito claro, né? Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso Deus disse para Paulo. E Paulo, ele completa: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O próximo versículo. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas e nos insultos, nas privações e nas perseguições, nas angústias. E essa frase é fantástica, pois quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque ele sabia que no braço dele existe um limite que ele consegue aguentar, um limite que ele consegue fazer, um limite que ele consegue trabalhar, mas quando você reconhece que Deus te fortalece, que Deus é a sua força, e deixa Deus cuidar de você, ele faz aquilo que está escrito em Isaías 40, 31. Se Thaís puder colocar Isaías 40, o raio de Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Aí, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Falei para vocês que esse versículo aqui não precisava, tudo que eu falar a mais aqui, ele é perfeito, esse versículo, para quem está com medo. A palavra de Deus é tão viva e poderosa que não existe medo que resista ao poder da palavra de Deus. E o último ponto é que nós somos sustentados pela justiça de Deus. Quando ele diz: com a minha mão direita vitoriosa eu te seguro, algumas versões diz: com a minha destra de justiça te seguro. Deus está querendo demonstrar o seu poder, a sua autoridade, dizendo que com a sua mão poderosa ele nos justifica. Porque às vezes você vai olhar Deus falando isso daqui e você vai dizer assim: poxa, esse Deus maravilhoso, que criou tudo isso, criou o universo, criou todas as coisas, eu tenho que ser tão merecedor, eu tenho que ser tão puro para receber isso aqui de Deus, e eu não sou digno. E Deus diz: realmente você não é digno, mas com a minha mão poderosa da justiça eu te seguro, porque você não é digno, mas eu te justifico. Então, você jamais, nós jamais seríamos capazes de ser merecedores desse Deus. Jamais nós seríamos merecedores de receber um bilhete de Deus como esse. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta tudo com o poder da sua palavra. Jamais nós
poderíamos, por nossas obras, por nossa capacidade, merecer isso daí. Mas Deus diz, olha, por mais que você não seja merecedor, a minha mão que te justifica, te segura, tira o teu medo, te fortalece no momento de tristeza, te dá segurança. Por isso, o chamado de Deus nesse versículo aqui, que Ele escreve para a sua igreja, para o seu povo, para mim, para você, é um convite a não temer. Quando você tiver medo, Ele sabe que você vai ter medo. Por isso que tantas vezes Ele escreveu para você não ter medo, porque Ele sabe que nós teremos medo. Mas a todo momento Ele nos lembra, fala assim, viu, não precisa ter medo. Eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Eu te ofereço a minha força. Eu te ofereço sustento. Eu sei que você não é perfeito, mas a minha justiça te basta. Quando você tiver medo, lembre-se que não precisa ficar desesperado. Lembre-se que eu estou do seu lado. Eu sei quem você é. Eu conheço os seus erros, conheço os seus defeitos. A minha justiça te basta. A minha força te alcança. E diante desse versículo até me emociono de ler ele de novo, porque hoje, não sei se vocês têm isso não, mas tem dia que você lê um versículo e bate de um jeito no coração que parece que era isso que a gente precisava. E Deus nos convida a entregar os nossos medos. E Deus nos convida a decidir confiar nas suas promessas. É uma promessa dele. Ele vai estar conosco. Deus nos convida a caminhar com fé. E último versículo, eu prometo para o Raid, Salmo 46, 1. Salmos 46, 1 diz que esse Deus que nos disse tudo isso, que criou todas as coisas, que nos prometeu que nós não devemos ter medo, que está do nosso lado, que Ele nos fortalece. Ele também diz que Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio bem presente nas nossas diversidades. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Queria convidar você a curvar sua cabeça agora. E pensar nesse Deus e pensar na magnitude desse Deus, no tamanho desse Deus. No tamanho do que Deus criou, do que Deus fez, do que Deus formou. Pensar que Deus, de tantos e tantos planetas e universos e criaturas, e Deus escolheu você. Deus escolheu deixar um recado. Tantas coisas Ele fez, mas Ele escolheu deixar esse recado para você. Deus diretamente dizendo para você que quando você estiver com medo, você não precisa temer. Você não precisa se desesperar. Porque por mais que você não sinta, Ele está do seu lado. Ele te fortalece. Ele te ajuda. E Ele te justifica. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, Pai. Como é maravilhoso, Senhor, saber que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Um Senhor que nos justifica, Pai, dos nossos pecados. Um Senhor que mesmo sabendo como nós somos, Pai, decide nos amar. Decide estar do nosso lado, tirando o nosso medo, nos segurando pelas mãos, Pai. Vem essa noite cravar essa palavra em nosso coração, Pai. Que toda vez que a gente sentir medo, Pai, que a gente saiba, a gente lembre que o Senhor escolheu, dentre todas as coisas, dizer para nós, Pai, que o Senhor está conosco. Que o Senhor nos lembre que o Senhor é a nossa força, que nós somos fracos e dependentes do Senhor, Pai.
Grava na nossa mente e no nosso coração, Pai, o quão pequeno nós somos, o quão dependente nós somos, Pai. E que o Senhor, mesmo que nós não possamos vê-lo, senti-lo, muitas vezes até bambeando a nossa fé, Pai, que o Senhor está do nosso lado. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, Pai. Amém. Amém, pastor? Obrigado, igreja.